se você for desenvolver do zero ou encontrar algum fundamento em algum artigo desse, de qualquer forma, você precisa, a gente fala de fazer alguns ajustes no desenvolvimento e validá-lo eles. Por fim, a outra frente que tem é o seguinte, então eu desenvolvi, criei meus métodos, como a gente comentou aí, fiz umas prévias de ver realmente como é que é a robustez desse método que a gente fala, e aí eu parto para a etapa final, que aí eu tenho uma outra área que a gente fala de validação das metodologias analíticas. Agora, em relação ao desenvolvimento analítico em específico, Ricardo, quais são as etapas desse desenvolvimento analítico? Quando você já tem a definição de qual que é o projeto, né, o que você vai usar, a primeira coisa que a gente trabalha, né, a gente vai buscar se tem fontes na literatura sobre aqueles métodos de análise. Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem as farmacopeias, né, que são compêndios dentro da estrutura aí da indústria farmacêutica, que traz um monte de informações de métodos de análise, tá? Então eu tenho farmacopeia brasileira, farmacopeia americana, farmacopeia britânica, europeia, portuguesa, e aí vai. Cada país tem a sua. Só que é lógico que tem alguns que têm um know-how ou um nível de critério melhor. Então a gente vai se baseando sobre isso. Então primeiro a gente faz essa investigação, como eu comentei com vocês, veja se eu tenho metodologias específicas, né? Beleza, encontrei a metodologia, agora eu preciso testar se aquela metodologia que está lá na farmacopeia, por exemplo, americana, se ela é aplicável para a minha situação, né? Porque aquela metodologia que está lá, na farmacopeia, ela foi criada frente a um propósito, a uma situação que talvez possa ser totalmente diferente do seu contexto. Você tem que verificar se ela é aplicável ou não à sua situação. Se ela não for aplicável, ou se não tiver nada do que você precisa na farmacopeia, nesses compêndios de literatura que são aceitados pela Anvisa, aí você tem que partir para outros tipos de pesquisa. Aí você pode ir para artigos científicos mesmo, tá? De jornais de cromatografia e assim por diante. Ou, senão, você vai desenvolver do zero, né? E aí, se você for desenvolver do zero ou encontrar algum fundamento em algum artigo desse, de qualquer forma, você precisa, a gente fala de fazer alguns ajustes no desenvolvimento e validá-lo eles. Por fim, a outra frente que tem é o seguinte, então eu desenvolvi, criei meus métodos, como a gente comentou aí, fiz umas prévias de ver realmente como é que é a robustez desse método que a gente fala, e aí eu parto para a etapa final, que aí eu tenho uma outra área que a gente fala de validação das metodologias analíticas. Eu preciso, então, criar agora, a gente fala de técnicas estatísticas, né, para mim submeter aquela análise minha, aqueles métodos todos que a gente está comentando aí, e validar todas essas metodologias, seja uma identificação, seja uma análise de teor, seja uma de impureza, seja numa matéria-prima ou no produto acabado. Então, hoje, a validação analítica, hoje ela é um contexto ou uma área muito grande dentro da indústria farmacêutica.